Olá, forasteiro! Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Já estamos no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E se você está aqui nesse canal é porque você está com fome, está com sede, está desesperado, está apaixonado por Jesus e quer conhecer Ele através da sua palavra. Então, esse canal é ideal para você. Aproveita então e já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ativa o sino para você ficar atento a novos episódios e não perder nenhum conteúdo. Faça seus comentários, seus feedbacks, tire suas dúvidas, que eu vou ter o prazer de responder cada uma delas. Então vamos para o episódio de hoje, Atos capítulo 10. Quando Deus quebra as fronteiras do coração. Primeiro vamos recapitular o capítulo 9. Vimos a poderosa conversão de Saulo. O maior perseguidor da igreja encontra Jesus no caminho para Damasco e sai de lá cego e salvo. A partir dali começa a se tornar o grande apóstolo Paulo. Um marco na expansão do evangelho. A igreja que havia sido dispersa por perseguições começa agora a respirar um pouco com a conversão desse homem. Ainda com medo, mas já vendo a mão de Deus agindo. E agora, no capítulo 10, o Evangelho vai dar um grande e enorme passo. Vai atravessar definitivamente as barreiras entre judeus e gentios. Cornélio era um centurião romano, ou seja, um comandante de 100 soldados. Mesmo sendo parte do império opressor, ele era descrito como piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E isso está escrito lá em Atos 10, versículo 2. Ele era o tipo de pessoa que os judeus chamavam de tementes a Deus, ou seja, gentios que admiravam e seguiam o Deus de Israel, mesmo sem fazer parte oficial do povo judeu. Mas aqui está o ponto cultural importante. Para os judeus, especialmente os mais religiosos, um gentio, ainda mais um soldado romano, era considerado impuro. Entrar na casa de um gentio? Inaceitável. Comer com eles? Pior ainda. A lei mosaica, junto com as tradições dos anciãos, criou uma série de regras que separavam os judeus dos outros povos, tanto espiritualmente como socialmente. Só que o Espírito Santo estava prestes a mudar tudo isso. Enquanto Cornélio tem uma visão e recebe a ordem direto do anjo do Senhor e de chamar Pedro, o apóstolo tem uma visão celestial de um lençol com animais considerados impuros e uma voz diz: "Levanta-se, Pedro, mata e coma." Pedro resiste, dizendo: "De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e impura." Mas a voz responde: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Atos 10, do 13 ao 15. Pedro ainda estava pensando no significado disso, quando os homens enviados por Cornélio chegaram e o Espírito Santo disse claramente: "Pedro, vai com eles, sem hesitar, porque fui eu quem os enviei." Pedro então obedece e vai até a casa de Cornélio, e esse já é um passo radical. Ali ele encontra uma multidão de gentios sedentos por ouvir a palavra. E aqui os seus olhos são abertos para o que Deus está fazendo. Em Atos 10, do versículo 34 ao 35, está escrito assim: "Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável." Pedro então prega Jesus, sua vida, morte e ressurreição. E enquanto falava, o Espírito Santo caiu sobre todos ali. Os judeus que estavam com Pedro ficaram espantados ao ver gentios também falando em outras línguas e glorificando a Deus. Pedro então levanta a sua voz e diz: "Pode alguém recusar a água, impedindo que sejam batizados, assim como nós fomos, visto que receberam o Espírito Santo como também nós recebemos?" E assim o muro caiu. O Evangelho entrou com força no mundo dos gentios, e a igreja jamais seria a mesma. Um pouco agora do contexto histórico. Nesse momento da história, a igreja estava sob perseguição
espalhada por várias regiões fora de Jerusalém. Havia medo e insegurança, mas também um fogo de evangelização queimando nos corações dos discípulos. Deus estava expandindo seu reino, mesmo em meio à dor. Lição de hoje: Deus não olha para rótulos, nacionalidades, tradições ou histórias passadas. Ele olha para o coração das pessoas. E Ele quer que a igreja, eu e você, também aprendamos a derrubar os muros do preconceito, da religiosidade e da exclusão. E a pergunta que eu tenho para você hoje, forasteiro, é a seguinte: será que você tem deixado Deus quebrar os muros dentro do seu coração? Você está pronto para amar como Jesus ama, sem favoritismos? Comenta aqui embaixo, forasteiro. E se esse nosso momento tem edificado a sua vida, então aproveita, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino, faça esses comentários. Tem muito mais vindo aí no livro de Atos. Nos vemos no próximo capítulo. Deus abençoe e até a próxima.